Exatamente, e quando eu vejo aí falando desse tempero, e que tempero, hein? Poxa, tempero colombiano nesse caso. Você tem um John Arias, o que ele fez aqui no Fluminense, e não desaprendeu a jogar futebol, e a gente tem que bater na mesma tecla, ele tá chegando num time que já está montado, então o grande jogador, quando ele chega para jogar com grandes jogadores, é muito mais fácil do que você chegar num time que está se montando, um time que está tentando encontrar o melhor futebol. Então família palmeirense, a mídia, né? A mídia discutindo aí para esse jogo de logo mais Palmeiras e Fluminense, né? Será que John Arias vai ser titular? É a expectativa do torcedor palmeirense. Sinceramente, claro que o torcedor quer ver John Arias de titular. Claro que o torcedor está nessa expectativa do time, como é que o time vai se comportar ali com John Arias. Muitos dizem que Abel não vai dar o braço a torcer, vai continuar com o Maurício. Muitos dizem que ele vai entrar no lugar de ala. Eu acho que não. Eu acho que a posição certa para ele entrar seria no lugar de Maurício, né? Ah, mas vai ficar um time muito ofensivo. E daí, pessoal? Tem Marlon Freitas, tem Andreas Pereira ali para fazer o sistema defensivo, né? Eu sei que a expectativa é de um grande jogo. As duas equipes estão bem nesse momento, né? É claro, a gente espera que o Palmeiras faça um grande jogo, vença e se mantenha ainda na ponta da tabela, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Pessoal, eu sempre estou dizendo aqui, é importante você fazer bons jogos, né? Claro, é importante você vencer. Claro, o mais importante é você vencer. Mas vencer por uma bola não lhe coloca como favorito a ganhar a competição. Vencer por jogar por uma bola não coloca você... o torcedor não vai ficar animado pensando, o Palmeiras vai ser campeão, não. Você tem que vencer. Eu acho que mais importante do que a vitória é você jogar bem. É você mostrar um padrão de jogo, né? É você definir uma situação que às vezes não é só uma bola. Não é depender só do jogador. Eu acho que hoje o Palmeiras não depende... Por exemplo, alguns tempos atrás aí a gente dependia de quem? De Hendrick, Estevão, Vitor Roque. E agora não, pessoal. Agora o Palmeiras não depende só de um jogador. Não depende só de um jogador. Tem Flaco Lopes, tem Andreas Pereira, tem Vitor Roque, tem Ala e John Arias. E tem outros jogadores no banco, né? Tem Souza, tem Paulinho que não estreou. Então o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, ele já começa a enxergar um time mais competitivo. Um time onde a gente possa analisar, olhar, ver o padrão de jogo, ver o sistema de jogo. Claro que o palmeirense quer vencer. O final, eu sei que muitos vão dizer, mas o que importa é o resultado. Ok. Mas se o Palmeiras começar a jogar bem, mesmo naqueles momentos que ele não vença, ele vai estar mais próximo da vitória nos próximos jogos. Então vamos esperar aí uma boa atuação. Sem sombra de dúvida, é um cara que todo mundo queria na sua equipe, é John Arias. A mídia discutindo aí se ele vai ser titular, se não vai ser titular. Claro que a gente espera, né? A gente espera que ele fosse titular, mas vamos acompanhar e vamos ver se realmente Abel vai colocar ele como titular. Vamos reagir o vídeo aí deixando nossa opinião. Crédito do vídeo vai para o canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram sobre o Palmeiras e Fluminense. Vamos acompanhar. Nos últimos confrontos, o Palmeiras se deu melhor que o Fluminense. Ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e empatou o jogo da volta como mandante 0-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, os dois invictos neste começo de Brasileirão têm campanhas idênticas, 2 vitórias e 1 empate. A diferença está no saldo de gols, por isso o Palmeiras é o líder e o Fluminense está em terceiro lugar. Nivaldo Decilo, é um baita ingrediente a mais. E nada mais motivador do que enfrentar o ex-clube. Porque naquela hora de fazer o gol, o jogador vai lá e faz, só não comemora ou mostra respeito. Mas eu imagino que num segundo jogo, se o John Kennedy puder ser titular enfrentando o Fluminense na casa do Palmeiras, que não é bem a casa do Palmeiras, porque não é o Allianz Parque ainda, mas nos domínios do Palmeiras, seria para o jogador incrível. Qual jogador não quer isso, Cicinho? Exatamente. E quando eu vejo aí falando desse tempero, e que tempero,
tempero, hein? Poxa, Tempero colombiano nesse caso. Você tem um John Arias, o que ele fez aqui no Fluminense, e não desaprendeu a jogar futebol. E a gente tem que bater na mesma tecla. Ele está chegando num time que já está montado. Então, o grande jogador, quando ele chega para jogar com grandes jogadores, é muito mais fácil do que você chegar num time que está se montando, um time que está tentando encontrar o melhor futebol. Então, a chance de dar certo é 100%. E o Fluminense que vai sofrer com isso, né? Porque esse cara aí, ele decide partido mesmo. Edu, eu imagino que você também queira ver o Arias desde o princípio. Concordo completamente com o Cincinho aí, pessoal. Todo mundo nesse momento queria John Arias na sua equipe, né? É porque é o cara que chega, chama a responsabilidade, eu sempre estou dizendo aqui. Não é aquele cara que só vai aparecer em jogo pequeno, não. Ele aparece em jogo pequeno, aparece em jogo grande. É um jogador que dá opção, é um jogador que não se esconde, é um jogador que joga em várias posições. Então, Abel Ferreira vai ter esse problema na mão. Eu acho que todo treinador queria ter esse problema, né? Achar uma posição nesse momento para John Arias. Independente de que posição ele joga, eu sei que ele vai contribuir, vai render, vai produzir. E quem ganha é o Palmeiras. Quem ganha é o Palmeiras. E quem ganha é Abel Ferreira, né? Que até um dia desse estava reclamando de jogador. Aí vai ter um jogador qualificado em suas mãos. Da partida, é um jogador que pode fazer a diferença contra o ex-clube, mas o Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele pensa nesse jogo e ao mesmo tempo pensa no clássico do final de semana, e ele vai tentar equilibrar tudo isso. Equilibrar, e aqui o Edu Ferreira aqui, entendeu, Renata? O Edu Ferreira, o Edu Ferreira aqui. Claro, eu respeito a hierarquia, respeito o processo, mas quando você contrata um jogador do nível do John Arias, você não pode deixar ele no banco. Até mesmo os jogadores que estão hoje no Palmeiras sabem que ele veio para ser titular. Então não é questão de você chegar e vou colocar um cara que eu não conheço e tal, e tirar o Maurício ou o Alan, o atleta que for, que vai ficar chateado. Então, respeito tudo isso aí, mas a gente sabe que ele tem que entrar, tem que ser titular. E eu entendo assim, o Abel tem o comando do elenco, do plantel, todo mundo ali. Agora, eu, Edu Ferreira aqui, colocaria para jogar titular hoje o Abel Ferreira. É bom ter opções, hein? Pois é, pessoal, concordo também com o Edu. Acho que se o jogador foi contratado a peso de ouro, todo mundo sabia o que ele pode jogar, o que pode render, não tem muito o que pensar. Você tem que armar um esquema, armar uma solução, armar um jeito de colocar os melhores para jogar. Mas naquela posição joga Maurício, na posição que ele joga Ala. Só esqueça Ala. Para mim, ele tem que entrar no lugar de Maurício. Maurício tá jogando suficiente para ser titular? Não. Então não tem muito o que pensar. O cara tá lá, Abel Ferreira colocar para jogar, aí depois ver se ele se encaixa naquela posição ou outra. Mas tem que ser titular absoluto no lugar de Maurício. Os times não têm essa chance de escolher entre os melhores e o Palmeiras tem um elenco bem vasto. Ronaldão, seguinte, se por um acaso nesta partida entre Palmeiras e Fluminense alguém for vencedor, será líder da competição. Aí, claro, vai depender de saldo de gols, ou São Paulo, o Bahia não joga, enfim. Mas se um empate acontecer e o Corinthians ganhar, por exemplo... Você vê. Bebida Renata, que coisa, né? Depois de começar... Você já tá fazendo essas contas? Então, a gente tava até batendo um papo aqui, eu cá com os meus botões e com vocês conversando também. Vai conta, não, senão você vai ficar devendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ano está sorrindo para o Corinthians, que já começa com o título da Supercopa, Cicinho. E você lambendo o dedo, e falando coisas aí que a gente não merece nem ouvir as coisas que você fala. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse empate Palmeiras e Fluminense vai cair muito bem para Corinthians. É isso que eu tenho a dizer. Esse empate, você decreta o empate. Já está decretado. A partir de agora, 11h40 da manhã, o empate está decretado. O Corinthians tem que ganhar o jogo do Cruzeiro, do Cabuloso, lá no Mineirão porque ainda. a intenção dele é os times não se desgarrarem, entendeu? Então, o Palmeiras vai empatar com o Fluminense, o Corinthians vai perder pro Cruzeiro, então vai continuar. E vou dizer mais, hein? Sim. Vou dizer mais. Nós vamos com um time misto para jogar lá. Porque eu não podemos com força máxima. Então vai perder de pouco, então. Eu não vou com força máxima. Bom... pessoal, o Ronaldo tá animado, né? Mas Cincinho foi bem realista com ele, né? E sobre a questão aí de John Arias, eu acho que claro, tem que ser, pra mim ele joga em 3 posições, né? Direita, esquerda e centralizado, né? Com certeza ele deve ter uma posição que ele
ele goste de jogar, né? Por exemplo, na direita. Só que na direita a gente sabe que o Palmeiras tem ala, né? Que também é uma válvula de escape, né? Como a gente diz no mundo do futebol. Eu acho que ele deve jogar... isso aí é problema para Abel Ferreira. E Abel Ferreira, eu garanto, nesse momento, ele tá feliz. Tá feliz porque ele tem um problema bom para resolver. Tem muita gente dizendo que ele não vai ser titular, né? Sinceramente, eu não sei. Para mim, ele deveria ser titular no lugar de Maurício. Fazer esse teste, né? Coloque ele no lugar de Maurício ali pela esquerda. Ah, mas ele rende mais pela direita. Coloca o cara pela esquerda. Uma sequência de 2, 3 jogos para ver como é que vai ser o rendimento dele, né? Mas tem muita gente dizendo que ele não vai fazer isso. Que Abel Ferreira gosta de travar. E tem uma coisa que a galera tá dizendo que eu tenho que concordar sobre Abel Ferreira, pessoal. Ele é teimoso. Ele é bastante teimoso. E principalmente quando ele vê que a imprensa, a mídia, tá batendo muito numa tecla, ele não quer ir por aquele lado. Por exemplo, eu acho que vocês se lembram, todo mundo dizendo, né, exigindo Endrick de titular no Palmeiras. O que foi que ele fez? Ele passou mais ou menos ali 9, 10 jogos para colocar Endrick de titular. Todo mundo enxergava, só ele que não queria. Eu sei que muitos vão dizer, mas era porque ele não estava vendo. Não, pessoal, não era isso não. É porque ele é teimoso, só colocou o Endrick quando foi o jeito. Quando ele viu, quando ele percebeu dizer, realmente, se eu não colocar eu vou me dar mal porque o time não está rendendo, vou perder os campeonatos. Aí ele se sentiu na obrigação de colocar. Do mesmo jeito, Estevão. Do mesmo jeito, a imprensa esteve a titular e ele lá no banco. Tem que jogar pelo meio, e ele colocava de ponta. Ele é aquele cara que gosta de contra. Aí eu tô vendo muita gente bater nessa tecla que ele tem que entrar no canto de Maurício. Tomara que ele realmente siga nessa linha, né? Mas, se der a lógica, se der o que a gente tá pensando aqui, ele não vai colocar no lugar do Maurício. Vai colocar no lugar de Alan. Como fez no último jogo, né? No último jogo ele já colocou no lugar de Alan. Ele não colocou no canto de Maurício. Por que ele não colocou no canto de Maurício? Porque parte da mídia já começou a sugerir essa alteração. Ele não segue, ele não quer. Ele é a opinião dele, não vai na opinião de ninguém. Só ele que enxerga, né, essas situações, né? Abel deveria ter um pouco mais de bom senso nesse momento, né? Todo mundo está enxergando que a melhor opção seria Maurício, né? Porque se tirar Alan para colocar John Arias, é melhor você ou não contratar ou vender o Alan, né? Porque vai ficar um deles dois vai ficar sempre no banco, né? Quer dizer, se vai ganhar John Arias, mas vai perder Alan, né? Então, vamos torcer aí que ele coloque no lugar de Maurício, né? Torcer, mas eu acho difícil. Palmeiras precisa vencer esse jogo aí para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Não é adversário fácil, é um adversário cascudo, né? Inclusive, se eu não me engano, o Fluminense venceu o primeiro jogo do Campeonato Estadual do Rio em cima do Vasco da Gama, 1-0. Primeiro jogo da semifinal. Vem bem no Campeonato Brasileiro, o mesmo número de pontos do Palmeiras. Então é um time que geralmente faz jogos difíceis com o Palmeiras, mas a gente espera aí que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo, consiga a vitória para... A gente sempre diz aqui, os mesmos 3 pontos do início, os mesmos 3 pontos do final. Precisa fazer eu tô vendo muita gente dizer, o Palmeiras precisa golear. Não, pessoal, não precisa golear. O Palmeiras precisa jogar bem. Se o Palmeiras jogar bem, eu garanto que o torcedor do Palmeiras vai ficar feliz. Se o Palmeiras jogar bem, eu garanto que o torcedor, não é só o torcedor, os rivais. Se o Palmeiras jogar bem, eu garanto que os rivais vão dizer, olha, o time do Palmeiras começou a jogar bem, se manter esse padrão, vai estar mais próximo da vitória nos próximos jogos. Agora sim, venceu por uma bola. Vai colocar medo em ninguém, o torcedor vai ficar desconfiado. E outra coisa, não é que você tem que jogar bem contra o Mogi Mirim, contra o Vitória, não. Você tem que jogar bem contra os times da parte de cima da tabela, né? Coisa que deixou a desejar a temporada passada, né? O Palmeiras, a temporada passada, não foi campeão de nada, porque quando chegava os times da parte de cima da tabela, não vencia, não ganhava. Por isso que não foi campeão de nada. Se o Palmeiras
tivesse um bom desempenho contra os clubes da parte de cima da tabela, o Palmeiras, no mínimo, teria sido campeão do Campeonato Brasileiro. Ele teve com o campeonato na mão, né? Mas quando pegou alguns clubes ali, que vamos ser bem realistas, ok, teve o Vitória no meio desses clubes, né? Pegou o Fluminense, perdeu pontos. Eu acho que sirva de lição o ano passado, né? O Palmeiras olha onde foi que errou para essa temporada de 2026, não errar, né? Fazer tudo diferente, pessoal. Inclusive os jogos com os times da parte de cima da tabela. Você não pode dar moleza, você não pode perder ponto. Você não pode vacilar. Pegou a oportunidade de matar o jogo, que mate. Você pegou a oportunidade de fazer gol, que faça. Ah, mas já tá 2-0, não importa. O Campeonato Brasileiro é assim, às vezes tá 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o time empata, até mesmo vira, né? Então, é um jogo importante, a gente espera aí uma boa atuação. Tomara que Abel dê o braço a torcer e coloque John Arias de titular no lugar de Maurício. Eu acho que é a posição que, sem sombra de dúvida, nesse momento, pode-se fazer esse teste. Porque se colocar no lugar de ala, vai perder um jogador de qualidade, né? O torcedor do Palmeiras, nesse momento, não quer perder ala. Até porque como eu disse aqui, é uma válvula de escape. Às vezes ali naquele setor é um cara rápido, é um cara que tem visão de jogo, é um cara que tem um chute fora de área. Então, pessoal, no lugar de ala não, mas sim no lugar de Maurício, que vamos ser bem realistas. É um jogador a menos do Palmeiras dessa temporada, né? Você viu falar de todo mundo, agora de Maurício. Mas ele fez um jogo ou outro. Bom, mas um jogo ou outro não quer dizer nada, né? Tem que ter uma sequência, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Se inscreva aí no canal Avante News. E até a próxima, pessoal.